Salve, torcedor beneditino! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista. Episódio mais uma vez atrasado, né, pessoal? Mais uma vez a gente furou o compromisso aí na partida contra o Juventus, né, do pós-jogo. E estamos trazendo um pouco dos dois últimos jogos do São Bento no mesmo episódio. Já mais uma vez dando boa noite para o Eury, né, para começar colocando ele na conversa aí. E aproveitando a oportunidade para a gente falar, né, dos nossos novos projetos aqui com o podcast. A gente pretende, né, criar um espaço físico, está indo para um espaço físico, onde a gente consiga também ter material de vídeo do podcast, até para o pessoal sentir mais próximo, né, ali tá assistindo como a gente está se comportando também, e tá, de repente, trazendo convidados, né, melhorando nossa estrutura, na verdade. Então, a gente está no meio desse processo justamente porque estamos percebendo que está ficando corrido, né? Essas gravações, assim, a gente grava por Skype, para quem não sabe, né? Cada um da sua casa. Então, muito em breve, torcedor, a gente deve estar tendo um compromisso mais fechadinho com o podcast, assim, um espaço físico, com hora, local marcado, né? De repente, até futuramente, trazer conteúdo ao vivo. Isso é coisa que a gente pensa para o futuro. Mas, enfim, vai acabar essas oscilações de tempo entre um podcast e um outro, tá? Bom, antes tarde do que nunca, estamos aqui para falar de São Bento 4, Juventus 1, e também de São Bento 3, Votuporanguense 2. Boa noite, Eury. Como é que você está aí? Como é que dá para você falar dos jogos já? Boa noite, Marco. Boa noite ao amigo que nos ouve. Uma semana bastante tranquila, né? Diferente do que nós estamos acostumados nos últimos tempos. Uma semana em que a gente pôde colocar a cabeça no travesseiro e dormir todas as noites sem muitas preocupações, né? Pois é, cara, até diferente, né? Realmente, fazia tempo. Eu acho que a gente não tinha semanas tão tranquilas. Até mesmo, assim, a gente teve outros momentos nos últimos anos onde o clube ganhou, mas a gente continuava preocupado com o rebaixamento, né? A vitória geralmente era só um escape ali, um respiro, mas você continuava próximo da zona ou dentro da zona. Me vem na cabeça agora o jogo contra o Vila Nova, por exemplo, que a gente fez um bom resultado. Eu fiquei tranquilo uns 2 dias ali, mas depois eu já pensava, cara, não adiantou nada, a gente só tirou a diferença deles, a gente ainda não saiu da zona. Então agora, de fato, foram 2 vitórias, né? Para afastar o time da zona de rebaixamento e, assim, acaba deixando mais tranquilo, né? Voltando com a expressão do Hidalgo, né? Para quem tá com sede, 2 pingos d'água já é muita coisa, né? É isso, a gente passou por tanta sede, somente teve tantos momentos terríveis, né, dentro dessa própria Série A2, que nessa altura a permanência ela é tranquila. Claro que todos nós queremos o acesso, queremos subir, até pelo tamanho do São Bento, pelo que o São Bento significa para o futebol paulista, mas não faz muito tempo, cara, que a gente estava pensando, pô, precisamos nos salvar, tudo que a gente precisa é se salvar aí na A2 e na Série C para recomeçar no ano que vem, né? Então, assim, quem diria que tão rapidamente a gente conseguiria ficar mais tranquilo e praticamente espantar as chances de rebaixamento? O pessoal do clube, da diretoria, vem falando muito em ainda não, falta um último degrau, são 16, 17 pontos. Bom, nas minhas contas são 15 mesmo. Eu acho que São Bento não cai mais, independente dos resultados que tem em campo. Talvez seja necessário 16, caso haja uma melhora muito grande do desempenho aí dos times da parte de baixo. Mas eu acho que, pô, muito difícil, né? Você tendo aí ainda 4 jogos, 5 jogos, né? São 4 ou 5, cara? Penapolense, Atibaia, Audax e Monte Azul. São 4. Então, tendo mais 4 jogos aí, mesmo que tenha que fazer um ponto, né? Então, eu acho que o São Bento, essa vitória de São Bento significou a primeira vitória lá, né, contra o Juventus, aliada com essa vitória contra o Votuporanguense, significou o São Bento salvo de qualquer tipo de rebaixamento, que já significa muito. O pessoal da imprensa de Sorocaba sempre falou aí de estancar a sangria, né? Tipo, olha, não deixa, tem que parar de cair. O primeiro passo para pensar em subir é parar de cair. E eu acho que já foi um grande passo, até pelo que a gente vinha, das impressões que a gente tinha do time antes da chegada do Edson Vieira. Falando sobre a goleada contra o Juventus, cara. 4 São Bento, 1 Juventus. O que você achou desse jogo no geral? Suas impressões aí, o que você pode falar de bom do time desse primeiro jogo aí, esses 4-1? Cara, o jogo contra o Juventus,
a torcida vinha com uma confiança muito grande, né? Todo mundo esperava algo positivo depois da grande vitória em Rio Claro. Detalhe, inclusive, né, que o Edson Vieira, nos seus 3 primeiros jogos, conseguiu o que nenhum dos técnicos do ano passado conseguiu. Até conseguiu o Cordeiro, mas já não adiantava muita coisa, né? As 3 vitórias seguidas. No ano passado inteiro, nós só conseguimos 3 vitórias seguidas na reta final do campeonato, quando já estávamos rebaixados via a terceira vitória contra o América, né? E o Edson Vieira, em 3 jogos, conseguiu o que nenhum outro técnico tinha conseguido e o que o Condé esse ano também não tinha conseguido. Então, depois daquele jogo contra o Rio Claro, aquela vitória de virada na base da emoção, a torcida vinha com uma esperança muito grande, né? Mas o começo do jogo foi com aquele balde de água fria. Acho que nem o mais pessimista dos torcedores esperava um gol do Juventus ali com 3 minutos de jogo. E quando o Juventus faz o gol, um contra-ataque ali, uma bola enfiada, o atacante saiu sozinho com o Macanhã, vem todo aquele filme na cabeça, né? Aquele filme de que os maus tempos poderiam estar de volta, que na verdade a vitória contra o Rio Claro tinha sido só um ponto fora da curva, e bate aquele desespero, né? Aquela tristeza. Mas o time não se abala, o time continua jogando como vinha jogando, continua pressionando, jogando com as linhas altas, indo para cima do Juventus. O Juventus, que era um time que ainda não havia perdido fora de casa, era um time que, se eu não me engano, não tinha tomado gols fora de casa. Então, tudo contribuía para um pesadelo, mais uma tragédia no SIC. Mas o Edson Vieira, com todo o seu poder motivacional, com seu dom, né, de conseguir mexer com o psicológico dos jogadores, conseguiu fazer com que o time não parasse, o time jogasse os 90 minutos com intensidade, com vontade, e o resultado foi a primeira goleada do ano, né? 4-1 em cima do Juventus, um adversário que não é fraco, um adversário que está no G8, inclusive podemos enfrentá-lo talvez no mata-mata, né? Mas eu acho que foi o melhor jogo do time no ano, talvez aí dos últimos 2 anos. Não sei se a gente pode dizer isso. Cara, talvez eu acho que possa ter sido um dos melhores jogos aí, para talvez de 5 anos. Eu vou incluir até os times do Paulo Roberto, que foram vitoriosos, mas raramente dominaram tanto um adversário ali no SIC, né? Uma coisa que a gente talvez só tivesse visto justamente na época do Edson Vieira, em 2013. E é muito isso que é o sentimento, na minha opinião, desse jogo. Que é o time do Edson Vieira com a cara do Edson Vieira, né? Até a partida contra o Rio Claro, a gente venceu o jogo, né? Saiu de uma sequência de jogos sem vencer imensa, saiu de uma crise imensa, mas ainda começou um primeiro tempo ruim, virou o jogo, foi merecido, foi melhor em campo, mas ainda, né, demonstrando muitos problemas. E já nesse jogo contra o Juventus, eu acho que esse jogo tem um significado, essa vitória tem um significado muito grande, justamente pelo que você falou, porque o Juventus, eu não tinha oportunidade, eu não fui na rádio e também não fizemos pré-jogo aqui no podcast, a gente nem costuma fazer mesmo, mas eu não tinha oportunidade de falar o que eu achava antes do jogo com o Juventus. E o que eu achava é que era um jogo perigosíssimo, cara, porque o time do Juventus, como você bem falou aí, era o melhor visitante do campeonato, um time que tem mais pontos fora de casa do que jogando na Javari. Inclusive esse que era o problema do Juventus, que não ganha em casa, porque fora era excepcional. Então, assim, eles vêm para Sorocaba e eu penso também, como você falou, né? Até eu chego, né, no estádio com o Juventus fazendo gol, né, já bate aquele sentimento de, pô, será que vai voltar tudo? Será que aquilo foi só um ponto fora da curva, né? Inclusive, aquela sensação daquele momento é justamente essa, porque na hora que o Edson Vieira vence o jogo em Rio Claro, o São Bento vence em Rio Claro, a primeira coisa que se passa na cabeça é isso, saímos da crise, mas só vai confirmar que esse time de fato embalou, que é outro time, que mudou, se continuar vencendo. Se voltar a perder dentro de casa, né, cai tudo por terra. E eu não tive a oportunidade de falar, mas pensava sozinho isso, pensava, cara, o Juventus é um adversário perigoso, de repente o time do Edson pode até não jogar mal esse jogo, mas pode acabar perdendo, porque é um time montado no contra-ataque, né, com jogadores conhecidos, então, assim, e o jogo se desenhou perfeitamente para o Juventus, porque sai o gol do Potiguar ali no comecinho do jogo, numa bola enfiada, e eles ficam à vontade para poder fazer o estilo deles mesmo, que é marcar atrás, né, baixar as linhas,
Inclusive uma retranca das mais ferrenhas que eu já vi nos últimos anos aí, retranca com linha de 5 jogadores, meu Deus do céu, é um negócio antigo até, mas que funciona lá, né? Eles têm conseguido vitórias assim fora de casa. E quando se armou aquela retranca, eu sinceramente, conhecendo o São Bento do Léo Condé, né? Eu falei, a gente não vira nunca esse jogo, vai ser muito difícil de conseguir empatar esse jogo, e se empatar, muito provavelmente eles vão continuar com a mesma postura, porque o empate também é interessante para eles. Então, e eu pensei, o Juventus só sai se o São Bento virar o jogo. E parece ser muito difícil virar o jogo, né? E aí que entra o grande nome desse jogo, que foi o Bambam, né? Ele já faz o gol numa jogada, um gol impressionante, que ele corta o zagueiro, acho que não é nem o zagueiro, acho que é o volante, na entrada da área, encontra um espaço ali, dá um chute, um foguete ali, né, muito forte, indefensável, já empata o jogo, né, numa jogada totalmente individual ali, o centroavante fazendo jogada individual de fora da área, driblando e chutando, e em seguida sai pouco depois, né, não é bem em seguida, mas pouco depois sai o segundo gol do São Bento, de novo do Bambam, ali no total lance de centroavante também, a bola, o chute acho que é do Wellington Bruno, né, que bate na trave, volta para ele, ele já bate cruzado ali, firme também, um chute muito forte, já mostrando essa característica dele, chute potente, chute forte, a bola mal sai do pé do Bambam, já tá lá estufando a rede, enfim, causando ótimas impressões e já mudando o jogo logo de cara, né, o São Bento ali se destacando no caso com o individual, né, e a gente fala que e nesses jogos com a retranca do adversário muito bem arrumadinha, a única maneira de furar é no individual. É o jogador de beirada indo para frente, indo para cima e conseguindo com o drible furar uma linha. Ou então, nesse caso, um centroavante, um meia chutando de fora, né? Achando ali sozinho alguma jogada, né? Porque no coletivo, rodando a bola, geralmente é aquele jogo de paciência, é muito complicado e que costuma não dar certo. Então, assim, rapidamente ainda no primeiro tempo, o São Bento vira o jogo, né? E aí, antes de ir para o intervalo, ainda consegue o terceiro gol num contra-ataque do Diego Tavares, que continua bem, né? Muito rápido no contra-ataque. Ele puxa o contra-ataque e consegue um cruzamento no segundo pau, e o Wellington Bruno é quem acompanha, que chega para fazer o gol. Esse lance foi um contra-ataque num escanteio do Juventus, né? No finalzinho, aos 40 e tantos do primeiro tempo, o São Bento ainda consegue fazer o terceiro gol no primeiro tempo. E aí, né, não preciso dizer que o Juventus, tendo que propor o jogo, é aquele desastre que aconteceu na Javari, né? Que vem acontecendo na Javari. E aí, né, para o segundo tempo, o jogo ficou bem confortável para o São Bento. A gente viu até o Edson tentar abaixar as linhas, para tentar um jogo reativo ali, né? E no final ainda é coroado com o quarto gol e mais um golaço do Bambam, né? Já acho que antes dos 30 ali do segundo tempo, 27, né? A bola sobra para ele ali, tá bem marcado, não tem muita opção de passe, mas ele chapa muito bem ali no canto direito, faz o quarto gol. E poderia ter sido mais, né, cara? A gente teve gol anulado, o São Bento perdeu muitas chances. O Wellington Bruno, me lembro, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Enfim, o São Bento fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7, né? Foi uma atuação incrível, lembrando os bons tempos do time do Edson Vieira de 2013. Para mim, significa demais essa vitória, tanto pela qualidade do adversário. Você venceu um time de G8, um time que é um dos melhores do campeonato, um time que é um dos melhores visitantes, e você não toma conhecimento disso, faz 4 gols, tem uma vitória totalmente convincente, onde você goleia e poderia ter goleado por mais, né? Então, assim, ali para mim é uma virada de chavinha no São Bento muito grande, né? Que depois acabou correspondendo até no jogo contra o Votuporanguense, né, cara? Bom, depois do jogo, o Edson Vieira ele fala na coletiva sobre o Campeonato Brasileiro. Ele fala que precisa pensar no Brasileirão, que ele tem contrato somente até o final da Série A2, mas que ele já vai adiantando para o pessoal que se não pensar no Campeonato Brasileiro da Série C, vai ficar complicado, né? Talvez ali cavando uma vaguinha ali para treinar o time na Série C também, né, cara? O que você acha disso? Você já acha que devemos manter o Edson para a Série C? Tá cedo ainda? Você acha que a diretoria fez certo nesse contrato aí, somente até o final da Série 2? E o que você acha sobre o São Bento ter realmente ou não que já pensar no brasileiro da Série C? Eu acho que o Edson Vieira ele vem cumprindo com o que se esperava dele e com as metas dele. A diretoria, acho que depois de tantas decepções com treinadores, fez um contrato mais curto com ele, né?
até não sabendo qual seria o resultado do trabalho, mas o trabalho vem sendo muito bem feito, como a gente vê nos resultados, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Então eu acho que não tem motivos para não continuarmos com Edson Vieira no comando. Primeiro que eu não vejo um bom nome no mercado. Eu acho que um nome bom, barato, não tem. Já tentamos nomes consolidados no mercado e nenhum deu certo. O Edson Vieira, desde quando chegou, eu aprovei o nome dele. É um treinador que tem identificação com o clube, é um treinador que tem aquilo que o torcedor do São Bento esperava. O Edson Vieira, ele tem aquela... Os times, ele tem aquele toque de raça, aquele toque de vontade, que eu acho que foi o que mais faltou pro São Bento em todo esse tempo, né? Os times do São Bento não eram ruins, os times que o São Bento montava, mas faltava, parece que os jogadores não queriam estar vestindo a camisa do São Bento, os jogadores não demonstravam conhecer a história do São Bento, entender a importância do São Bento. E o Edson Vieira, ele resgatou tudo isso. Como já era esperado, ele conseguiu fazer com que os jogadores se doassem em campo, jogassem por ele. A gente vê até o Juan tendo uma melhora considerável no seu futebol. Tem até uma imagem aqui que ficou bastante famosa. O Juan cumprimentando Edson Vieira de longe saudando o Juan. Então eu não vejo motivos para o Edson Vieira não continuar. O time que nós temos na Série 2 é o time que são os jogadores que têm contrato para a Série C. Então o time talvez mudando algumas ou outras peças, mas o time base deve ser o mesmo. E o Edson Vieira já mostrou que conquistou a confiança do grupo, o grupo está fechado com ele. Então, confirmando a nossa salvação na Série 2, nós não caindo, claro que queremos ainda alçar voos mais altos, mas confirmando pelo menos a permanência, eu acho que tem sim que ser renovado o contrato do Edson Vieira, para pelo menos até o final do ano, para que ele possa continuar com um bom trabalho. Discordo um pouco nessa questão de pensar no brasileiro. Eu acho que enquanto tivermos chances, temos agora um jogo importantíssimo contra o Penapolense para entrar no G8, e confirmando nossa entrada no G8, se conseguirmos nos mantermos dentro do grupo dos 8 melhores, temos que focar sim na 2, terminar ainda. Quando o campeonato não acabar, a gente tem que ter 100% de atenção na Série 2 para voltar para a elite do estadual, né? Que bem ou mal, se compararmos o tempo de campeonato com a renda que nós temos, é o campeonato ainda mais rentável para nós. Algo em torno de 6 milhões de reais para 3 meses de campeonato. Então, o retorno para um é muito importante. Então, acho que primeiro vamos definir o que a gente vai conseguir na Série 2, e aí a gente pensa na Série C, até porque a Série C já se encontra meio encaminhada, né? A Série C já temos os jogadores que permanecerão, e o técnico, acho que, ao que tudo indica, também já temos o técnico. Então, acho que é uma questão de tempo para os jogadores se ajeitarem, compreenderem ainda melhor o estilo de jogo do Vieira, né? O Edson Vieira ainda não teve nenhuma semana completa de trabalho, 3 jogos, 3 vitórias, mas sempre com 2 jogos na semana. Então eu acredito que a Série C já vai estar encaminhada com o final da Série 2. Eu acho que a declaração do Edson, ela tem muito a ver, assim, justamente com ele querendo passar para a torcida esse desejo de ficar para a Série C e querendo talvez que a torcida até cobre a diretoria ali para mantê-lo para a Série C, né? Porque ele fala que a gente tem que pensar no brasileiro, e na minha opinião a diretoria pensou, né? Fez o ano de contrato com todos os jogadores. Então, assim, como você falou, estamos montados para a Série C. O treinador, né, não ficou, o Léo Condé não conseguiu arrumar o time, foi demitido. O Edson chegou com contrato até o final da Série 2, como você falou, talvez até por tanto apanhar de treinador, né? Talvez até, cara, para se pensar sobre isso, né? Se não era esse um dos problemas, né? Você fazer contratos longos e deixar os treinadores confortáveis, tranquilos, né? Que eles são ali intocáveis, eles têm contratos longos com multa, né? E agora não, você traz um cara, promete alguns jogos de final de Série 2, né? Dá uma chance. E aí, acho que com esse tipo de contratação, o São Bento traz muita fome de vencer, né? Um treinador como o Edson Vieira, que estava prestes a disputar o Campeonato Paulista da Série B1, né, da 4ª divisão, ele, de repente, se vê dentro da A2, numa reta final, com um clube do tamanho do São Bento, com a história que ele tem dentro do São Bento, e um clube que tem calendário para jogar um Campeonato Brasileiro no segundo semestre. E aí, claro,
com certeza vislumbra a possibilidade, né? E eu não me lembro, né? O Edson que me perdoe se eu estiver falando besteira, não me lembro do Edson ter treinado nenhum time no Campeonato Brasileiro anteriormente. Então, acho que ele percebe essa possibilidade, né? E agarra com toda a força. A gente estava precisando disso, né? Desde treinadores até jogadores que agarrassem a oportunidade que estava na frente deles e tivessem vontade de vencer e de honrar aquela chance, né? Como você falou, montávamos bons times com bons jogadores, mas que pareciam que não estavam com não estavam entendendo a dimensão do que era. Estou no São Bento jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? É um campeonato que dá acesso para a Série A do futebol nacional. E parecia que os caras estavam ali só, né, vestindo mais uma camisa, né? Ninguém estava muito preocupado, com muita vontade de vencer assim. E agora a gente vê um pouco disso, e é até engraçado como que pode, né? Eu, particularmente, tenho refletido muito sobre a importância desse tipo de trabalho de vestiário, né? Porque é nítida a mudança. Como você falou, o Edson não teve tempo de preparar o São Bento, não teve tempo de treinar muita coisa, mas como mudou o São Bento, né? Somente no motivacional. Se você pega o recorte daquele jogo contra o São Caetano, né, cara? Que a gente fez, que tomamos 3-1 e 3-0 ali em 20 minutos de jogo, né? E pega esse mesmo, né, time praticamente titular e o jogo contra o Juventus, né, que é um adversário ainda mais qualificado que o São Caetano, que está na frente do São Caetano, inclusive, na tabela. E o São Bento faz não só um 4-1, como, né, o jogo, as duas atuações, se você compara, né? E são diferenças de semanas, assim, 2 semanas, nem menos, eu acho até. E você vê uma diferença tão grande, cara, né, num trabalho motivacional. E nem acho que seja só motivacional, né? Eu acho até que também ele deve, com certeza, ter trabalhado muita coisa no elenco, no time, né? Você vê que o Edson não gosta de firula, isso é dele já de muito tempo. Ele não gosta de chapeuzinho, de sainha, não gosta de nenhum tipo de drible que humilhe o adversário. O time do Edson joga sério, né? E a gente até fala que tem uma frase que é muito, muito conhecida no futebol, que é aquela de o outro time respeitou, por isso que tirou o pé e não goleou, né? E na verdade é exatamente o contrário, né? Quando você respeita o adversário, aí você mata o jogo, você vai para cima, faz um gol atrás do outro, porque você tem tanto, né? Você respeita tanto aquele adversário que você não quer correr o risco dele te virar o jogo, né? Então você mata o jogo, você não fica tocando bola de lado, né? E os times do Edson Vieira são famosos por fazer muitos gols, times que goleiam, que fazem muitos gols, mas com respeito. Né? Não é time de firula, não é time de olé. Ele mesmo fala na coletiva que a torcida começa a cantar olé, ele já começa a coçar a cabeça, né? Ele não gosta que você humilhe o outro profissional. E a gente viu aí alguns exemplos deles bravejando aí com os jogadores do São Bento nesse tipo de circunstância, né? Esse jogo contra o Juventus teve o Marcos Martins deu um chapéuzinho ali no jogador do Juventus e o Edson não gostou. Então, assim, é aquele famoso treinador de joga sério, joga pra frente e faz o simples com vontade, né? Enfim, o São Bento demonstrou muita vontade, né? Como há muito tempo a gente não via. E como pode, né? Mudar tanto. Até outro dia a gente dizia que estávamos lascados para jogar o Campeonato Brasileiro da Série C, que nós não tínhamos times, teríamos que remontar o time inteiro. E agora a gente já olha e fala, pô, o time tá redondinho, tá tranquilo para jogar uma Série C, como é que pode, né? Os mesmos jogadores. Técnico ganha jogo sim, né, cara? Bom, falando sobre o jogo contra o Cave agora, que já tá na hora, né? São Bento, domingo, 10 horas da manhã, né? Enfrentando a Votoporanguense, até então, né? Até agora ainda é, né? Lanterna do campeonato. E, mais uma vez, o que eu falei sobre o Juventus, eu posso dizer sobre o Cave também. Não tive a oportunidade de falar, acho que eu falei com você, fora do ar, no estádio, né? O Votoporanguense era um outro jogo perigoso também, porque era um time que trocou o treinador, trouxe 3 reforços que estavam jogando no time titular, e depois que fez isso, conseguiu empatar o jogo lá em Rio Claro, jogo fora de casa, depois venceu o time do RB Brasil fora de casa, que era um confronto direto, e veio para Sorocaba, né, depois, se não me engano, de um revés, né, que saiu vencendo o jogo e tomou a virada, mas ainda eu falava, não é porque tomou essa virada que esse time deles ainda, né, deixou de ter melhorado muito. Melhorou bastante, estava fazendo gols, estava pontuando muito mais do que tinha feito até então, né, saiu de 2 pontos para 6 e fazia em Sorocaba um jogo decisivo. O São Bento tinha 9 pontos, eles tinham 6, né? Então
E eu particularmente pensei que esse jogo pudesse ser, né? Ó, eu falei, olha, é perigoso, até porque tava já num clima de oba-oba depois da goleada do São Bento, natural até, né? Um clima de oba-oba ali, de o São Bento voltou, o Edson Vieira é mito. E eu voltou por ninguém escaladinha, né? Então eu falei, nossa, é jogo perigoso, né? E o São Bento acabou mostrando dentro de campo que foi realmente um jogo perigoso. A gente conseguiu abrir o placar cedo num lance de bola parada. O Alan Vieira cobra a falta, né? E desvia no zagueiro do Votuporanguense, bate na trave e entra, né? Como o pessoal falou aí, a sorte mudando de lado, né? E depois a gente sofreu um empate num lance de bola parada no finalzinho do primeiro tempo, gol do Misael, né? Já comentando sobre isso, cara, né? As falhas que voltaram a aparecer, o jogo contra o Juventus foi quase perfeito, impecável. Contra o Cave já deu para ver algumas falhas aí, né? E principalmente essa bola parada que tanto assusta o torcedor do São Bento, né, cara? De fato, concordo com você. Para mim, na verdade, esse jogo eu tinha mais medo do que o jogo contra o Juventus. Era um jogo que parecia que a receita toda era decepção. Um horário bom, domingo, 10 horas da manhã, o time vindo embalado, a torcida empolgada, um ótimo público, um dos maiores públicos do campeonato até agora. A Mais de promoção aí, ó, tem que lembrar. 2.600 pessoas, promoção, né, das mulheres entrando de graça. E geralmente quando a gente consegue lotar o SIC assim, o pessoal sai decepcionado, né? De fato, eu acho que o time não foi bem. A partida que o time fez não foi boa. Talvez até pelo calor que tava. O Edson Vieira reclamou bastante, né, do horário do jogo. Tava muito quente mesmo. A gente que tava na arquibancada sofreu. Então imagino o que os jogadores devem ter sofrido. Mas é aquela coisa, a gente ganhou, que é o que importa, né? Quantas vezes a gente não se lamentava depois de uma partida, que a gente merecia um resultado melhor e acabou ficando com a derrota. Então, primeiro o que importa é o resultado, depois a atuação, né? E ganhar jogando mal também faz parte. Um time um pouco desatento, fez o gol, um jogo que começou meio... A gente até esperava que não fosse ter muitos gols, né? O São Bento começou um pouco mais em cima, depois relaxou um pouco, o Cave veio para cima e ficamos alternando bons momentos na partida. Até que a gente conseguiu o gol de bola parada com a Alan Vieira. Alan Vieira que fez, acho que sua melhor partida com a camisa do São Bento. Ajudou bastante defensivamente. Ofensivamente continua devendo bastante, mas defensivamente já fez um bom papel. E ali o gol dele dá aquele ânimo, aquele jogo que parecia um pouco morto. A gente sai na frente, que era o mais importante. E a gente pensava que o time do Votuporanguense fosse se desesperar. Mas não, eles continuaram jogando o futebol deles, tocaram bola, a gente recuou um pouco as linhas. E ficou aquele jogo morno até o final da primeira etapa, quando no escanteio, o baixinho Misael acabou marcando gol de cabeça. Uma falha, para mim, eu acredito que o gol tenha sido uma falha principalmente do Macanhã, porque o Macanhã ele sai no meio do caminho que ele sai para socar a bola, ele volta pro gol. Então ali ele elimina as chances que ele tinha de conseguir tirar a bola ou defender se ele ficasse embaixo das traves. E também falha do sistema defensivo como um todo, porque um jogador não pode cabecear uma bola sozinho ali quase na marca do pênalti. E essa é uma falha muito comum do São Bento, né? A gente já viu no jogo contra o Rio Claro. O Edson Vieira até falou que não teve tempo ainda de corrigir essa falha, porque ainda não teve uma semana inteira de trabalho. Os jogos estavam encavalados um em cima do outro. Agora é a primeira semana que ele tem agora para o jogo contra o Penapolense. Então a gente espera que ele consiga arrumar, né? E o segundo gol do Cave também saiu numa falha defensiva. O Boaventura, que também fez uma excelente partida, cresceu bastante com a chegada do Edson Vieira, muito mais seguro. No final do jogo ali, acho que talvez pelo relaxamento natural da vitória que já se encaminhava, ele deixa o atacante do Votuporanguense sozinho para finalizar para o gol e fazer o segundo gol. Mas, como eu falei, né, eu acho que mais importante do que a situação é a vitória que acabou vindo. Agora eu acho que temos uma semana inteira de trabalho para conseguir arrumar o time e fazer uma boa partida em Penápolis. Então, cara, assim, eu sou um pouco menos crítico que você
ao jogo do time, não achei que o time jogou mal, assim, não fez uma má partida. Fazendo analogia ao contrário, né? Se quando você tá com sede, 2 pingos d'água é muito, quando você tem uma cachoeira, né? 2 litros de água é pouco. Então, Pode assim, ser. no caso, a gente teve uma cachoeira de futebol contra o Juventus, né? A gente fez um grande jogo e ali era óbvio, isso eu pensei comigo também. É óbvio que a gente não ia manter esse padrão, né, durante todo o campeonato. Inclusive, os times do Edson Vieira de 2013 teve jogos como esse contra os Juventus, né? Que foi jogos impecáveis e às vezes oscilava, mas vencia, né? Então, assim, nesse jogo contra o Cave, como eu falei, por todo o perigo que se via no adversário, de repente o Edson até identificou isso, cara. E já se preparou para um jogo perigoso, tanto que você observa o Edson Vieira em vários momentos do jogo, principalmente depois do gol do Alan Vieira, tentando fazer um jogo reativo que não é muito comum dele, cara. Eu acho que até uma evolução do Edson Vieira como profissional, a gente percebe ele mais calmo, mais sereno, menos louco, né, como o pessoal fala, e também já percebe ele tentando variações de jogo. Ele é um treinador que gosta de propor jogo, gosta de linha alta, gosta de marcação, pressão, mas vencendo o jogo por 1-0 contra um adversário perigoso, que a gente sabia que estava muito mudado o time do Votoporanguense, né? Ele abaixa as linhas e tenta aquele jogo reativo tradicional, contra-ataque, né? Acho que acabou não dando tão certo, o Cávio começou a gostar do jogo, né? Faz o gol de empate com o Misael aí na falha de bola parada, né? Como você falou, falha do Macanhã totalmente, né? O Macanhã, inclusive, é uma das coisas que a gente precisa falar, né? Como oscila, né? O Lucas Macanhã, né? Um goleiro que me lembra muito o Enal mesmo, né? Tem momentos incríveis que você fala, meu Deus, que defesa foi essa? E tem lances que praticamente 70, 80% do gol sofrido foi culpa dele, né? Então você não sabe se confia, né? Você é traído toda hora pelo Macanhã, você acredita nele, você confia e fala, temos um goleiro, e no outro jogo você tem uma falha bizonha, né? É muito complicado, né? Então, um goleiro que eu esperava que se aproximasse da segurança do Rodrigo Viana tá mais para Enal para mim, né? Nesse lance aí, realmente, sai do gol, e para mim não tinha nem por que saída, claramente não era uma bola de saída. E aí, de repente, ele se arrepende, depois de uns 3 passos que ele já tinha dado, ele resolve voltar pro gol e já tá fora do lugar totalmente. Tanto que a cabeçada do Misael nem uma cabeçada indefensável, uma cabeçada meio fraca, nem foi do canto meio ali, mais pro meio do gol, mas não tinha goleiro porque o Macanhã falhou, né? Então, assim, isso aí já é um pouco preocupante, porque, infelizmente, como a gente falou, né? Num episódio você elogia muito o Macanhã e no outro você critica muito. Tomara que siga assim e em Penápolis ele feche o gol de novo, mas é complicado essa oscilação aí. Mas voltando pro Edson, né? O trabalho do Edson Vieira, tentou esse jogo reativo, não deu certo, tomou o gol do Cave, e é muito legal o trabalho de vestiário do Edson Vieira. Eu tava com saudade disso, do time ir pro intervalo e a gente pensar, nossa, o que o Edson vai fazer, o que ele vai falar lá embaixo. Porque o time tem voltado melhor, né? Saiu perdendo contra o Rio Claro também, virou o intervalo perdendo por 1-0 e voltou com outra cara, né? Contra o Juventus também saiu perdendo e conseguiu ainda no primeiro tempo virar, mas voltou ainda mais arrumadinho pro segundo tempo. E eu tava com muita esperança nessa volta do intervalo de São Bento, e foi justamente o que aconteceu, né? A gente vê que o São Bento consegue o segundo gol. O São Bento tá perto de 10 minutos e decide o jogo, né? Primeiro o Juan, que, pô, a gente falou de time com fome de vencer, pô, a tradução é o Juan. O cara brigou pelaquela bola ali, né? Como se fosse a última bola do jogo, num lance aos 10 minutos do segundo tempo, ganhou ali no perde-ganha, né? O zagueiro tira e ele recupera, o zagueiro tira, ele recupera. Na terceira ele já recuperou a bola, já colocando para a perna esquerda e já encheu um chute com raiva ali, que é o tipo de chute que eu falava que o time precisava, aquela vontade de fazer o gol, né? Recolocando o São Bento na frente, né? Sem dar chance pro Cave crescer no jogo, né? De repente, se o gol demorasse a sair, a torcida podia ficar nervosa, né? Não, ali ele já matou, já trouxe o São Bento de volta para o placar favorável, e a torcida já inflamou. E aproveitamos esse bom momento, isso também é tradicional dos times do Edson Vieira, e para matar o jogo, né? O São Bento do Edson Vieira era muito comum isso em 2013, fazia o gol e em seguida fazia outro, já aproveitando aquele ímpeto. E foi isso, torcida cantando, time animado, time do Votoporanguense meio né, sentindo o gol ainda,
e aí o São Bento já tem outra jogada de ataque, essa ainda melhor, nossa, a jogada começa com o Douglas Assis no meio de campo, já aciona o Marcos Martins, já coloca no Primão já dá um passe de primeira sem carregar muito para a linha de fundo, e aí o Bambam faz um corta-luz, e o Douglas Assis, quem começou a jogada, tá no meio da área para chutar de novo com raiva, com vontade, fazer o terceiro gol do São Bento. Douglas Assis de novo com os pés, né? Aí outro jogador do antigo São Bento que tem voltado para esse novo São Bento, né? Assim como o Edson Vieira voltou igualzinho era antigamente, o Douglas Assis também. Enfim, o São Bento faz o terceiro gol e aí o jogo fica totalmente tranquilo, né? Na minha opinião, nesse momento assim a gente começa a relaxar um pouco, né? O Edson volta para as linhas baixas e volta a tentar manter o resultado no contra-ataque, né? Mas na minha opinião, o Cave é perigoso e todo tempo o Cave mais próximo do segundo gol do que o São Bento do quarto. E até consegue o segundo gol aí no finalzinho, né? De novo, num cruzamento na área e tal. Esse gol aí já acho natural, até relaxamento, finalzinho de jogo, mas foi perigoso. Porque a gente sofreu no final, cara. Tem que ser dito isso, né? A gente toma o gol do Pedro Bertoluso ali aos 44, e aos 46, 7 aí nos acréscimos, o Cave começa a chegar naquele oba-oba, naquele bumba meu boi, né? Começa a cruzar a bola de qualquer jeito. Tem aquela ansiedade da torcida, os jogadores ficam ansiosos também, e eles tiveram uma chance muito boa, acho que foi o Pedro Bertoluso de novo, que chutou o Macanhã, fez uma defesa parcial ali de 2 tempos numa bola fraquinha, por pouco não sobra para o Misael ali, né, e seria trágico tomar um empate desse jeito, né, então eu acho que é um jogo que, como eu falei, não acho que foi todo ruim, foi um jogo ok, né, até pela dificuldade do adversário, independente da posição, mas também é um jogo que expôs algumas falhas, assim, foi um jogo para botar a gente com o pé no chão, falar, ó, calma que não é assim também, né? Vocês não vão fazer que nem vocês fizeram com o Juventus, com todo mundo. Tem coisa para arrumar, o time ainda falha defensivamente, em bola parada principalmente, e falta ali um pouquinho ainda, né? Principalmente jogando nessa proposta mais reativa. Mas vencemos mais uma vez, 3 vitórias consecutivas, o São Bento fez 9 pontos de 9. Até na coletiva, o Edson Vieira tem mais declaração polêmica. Ele fala o quanto é difícil você tirar um time que disputou 24 pontos e fez somente 6, né? E aí agora você faz 9 de 9 e mesmo assim não consegue entrar no G8. Talvez uma crítica ao Léo Condé, não sei, né? Não vamos afirmar isso. Mas ele falando assim dessa diferença, né? 24 pontos, fez apenas 6 ao Léo Condé, e aí ele chega, faz 9 de 9 e ainda assim a gente não consegue entrar no G8. Mas fica bem próximo ali, tem 15 pontos, empatado com o São Caetano, Era São Caetano, Juventus e quem mais, cara? São 3 times com 15, Portuguesa. Né? Portuguesa. E a gente poderia estar até em 6º lugar, dependendo do saldo, né? Até por isso a gente lamenta aí o gol do Votuporanguense no final. E, cara, mais do que isso, na minha opinião, né? Independente de não ter entrado ainda, a gente vê a influência dessas 3 vitórias, né? Porque o time agora tá a 4 pontos do líder, cara, do Monte Azul, né? 4 pontos do 15. Então, assim, pô, entrou ali na briga não só para classificar, como para aquele G4 que classifica você para decidir em casa depois, né? E até quem dirá pela primeira posição, né? Você estando a 4 pontos, tendo um confronto direto contra o líder dentro de casa. Só uma correção, são 5 pontos. A Portuguesa a Portuguesa ganhou hoje, né? Com o Red Bull e agora é líder. Eu vi isso aqui antes e não imaginei que ela tivesse passado. Tá, então são 5 pontos agora. E já temos o confronto com a Portuguesa, né? Aí deu uma complicada para pensar nisso. Mas, assim, ainda assim, né? Eu acho que você pode até pensar nisso aí, cara, entendeu? Mas o campeonato tá acabando também, falta apenas 4 jogos, e como o São Bento vacilou muito no começo, não tem muito por onde vacilar, né? No jogo contra o Penapolense agora, se vacilar, pode até voltar a trazer o risco de rebaixamento, né? Porque é um confronto contra um time da zona de rebaixamento. Então, assim, é isso, né? Ganhou 3 e não tem folga, não tem direito de tropeçar, tem que continuar ganhando, até para poder finalmente entrar nesse G8 aí, né? Tá muito difícil de entrar, mas o São Bento já arranca com muita força, e acho que até como muitos torcedores falaram, arranca na hora certa, né? Entra num ímpeto muito bom na hora certa, na hora de começar a decidir já, né? Bom, ainda falando sobre a coletiva do Edson Vieira, queria que você falasse também dessa fala dele sobre os 6 pontos e 24, você achou que foi crítica para o Léo Condé ou nada a ver, né? E também outra coisa que o Edson falou, né, que foi o grande ápice da coletiva, foi a reclamação dele contra os rótulos, né, dizendo
Naquela situação de treinador de A3, treinador de Bzinha, eu confesso que a carapuça serviu para mim. Eu já cheguei a usar essa expressão com a Edson e queria inclusive pedir desculpas pro Edson. Eu não sei como eu falei, a carapuça serviu, né? Não acredito que seja direcionado para mim, mas se eu alguma vez o ofendi com esse tipo de termo, eu acho que a gente tenta ser muito técnico no jornalismo e tenta sempre dar uma enlatada ali, tentar, né, trazer exemplos que fiquem mais fácil para o torcedor conseguir compreender a mensagem que a gente quer passar, né? Então, nunca quis dizer que o Edson é incapaz de treinar um time na Série 2 ou na Série C, né? E, inclusive, foi o que falamos no último episódio, né? Que do mesmo jeito que se aposta em jogadores de divisões de baixo, se aposta em treinadores também. Continuo com a minha opinião que o Edson não tinha feito trabalhos relevantes para que o fizessem, de repente, merecer, né? Que fizessem... que deixasse tão explícito que ele devesse pegar um time de Série A2, um time de Série C, um time como o São Bento, né? Porque eu falar de 2013 são 7 anos, né, cara? Então, assim, para mim, os últimos trabalhos não justificavam essa escolha por ele, mas eu dizia também que confiava no Fernando e no Xixo, que de repente essa escolha tinha mais a ver com a identificação dele com o clube. E tem dado certo, sim. Não estou correndo, fritei a minha língua sim, né? Eu não apostava que desse tão certo. Que bom que deu, fico muito feliz, porque eu sou são bentista, né? Mas, no caso, não foi nunca na intenção de ofender o Edson. Que fique claro, só queria dizer isso no ar também, né? Mas aí, né, aproveitando esse gancho, para falar também dessa declaração dele dos rótulos, mais uma vez dele falando sobre brasileiro, sobre ficar ou não ficar, né? E aí ele fala sobre isso de ser treinador de A3, além da declaração lá que cutucou o Léo Condé. O que você achou disso aí tudo, cara? Cara, quanto à questão se foi ou não crítica pro Condé, não sei se foi, mas se tiver sido, tá certo, né? Sabemos que o Léo Condé não é o único culpado, existem culpados maiores no extracampo, que felizmente Fernando Xixo e Sergião vieram para resolver esse problema no extracampo, mas dentro de campo a gente viu que o Condé tinha sim seus problemas, o extracampo não poderia afetar tanto assim a ponto de um time capaz de jogar bem, um time capaz de dominar os adversários na Série 2, como vencendo São Bento, fazer 6 pontos em 24 disputados. O rendimento, como a gente sabia, estava abaixo da capacidade do grupo, e o Edson Vieira recuperou isso. Então, se foi uma crítica, foi coberto de razão. Quanto à declaração sobre os rótulos, em certo ponto eu concordo com o Edson, porque eu acho que para você alçar voos mais altos, você precisa de oportunidades. E o Edson Vieira não teve essas oportunidades. Ele foi demitido em 2013 injustamente aqui no São Bento, e de lá para cá não teve bons grupos para se trabalhar. Claro que treinador pode ganhar ou perder um jogo, pode ganhar ou perder um campeonato, né? Mas o treinador ele precisa ter um elenco à altura. O Edson Vieira pegou clubes que não tinham condições, elencos, parte financeira, estrutura para brigar lá em cima. Times que estavam mal financeiramente, times que não conseguiam montar elencos competitivos. E eu acho que você se credenciar para trabalhar em divisões mais altas vem com oportunidades, que é o que o Edson Vieira está tendo agora. Como eu tinha falado, não acho que o Edson Vieira era um treinador de Série 3. Eu acreditava no trabalho do Edson Vieira. Desde quando ele foi anunciado, eu achava que ele podia sim resolver o problema, ele era o perfil adequado e sabia que era a oportunidade, talvez, da vida do Edson Vieira, né? Poderia ser o ponto da mudança na carreira dele. É fato que ele não tem trabalho em equipes de alto escalão, trabalhos em equipes com divisão nacional, em equipes das primeiras divisões estaduais também. Então, essa oportunidade que ele tem no São Bento, na Série A2, com uma possível renovação para a Série C, pode sim mudar a carreira do Edson Vieira. Ele fazendo um bom trabalho agora, conseguindo um resultado legal na Série A2 e fazendo um bom trabalho na Série C, ele pode sim ser cotado para equipes de massa do Nordeste, talvez um Paysandu, um Santa Cruz, equipes com tradição no futebol nacional. Não acho que ele seja um treinador de A3. Quanto à capacidade dele, os trabalhos dele de fato eram em clubes da Série 3 e da Bezinha, como ele estava no União Barbarense,
mas eu sempre acreditei na capacidade do Edson Vieira, até porque quando ele foi anunciado, comemorei a chegada dele. Bom, cara, acho que tá dito já, né? Como eu falei, né? Cheguei a usar o termo, não na intenção de ofendê-lo, né? Espero que o Edson nos desculpe, né? Me desculpe. Bom, Desculpa. tá bom, eu não vou fugir da raia. Que o Edson me desculpe se eu ofendi com o termo. Como eu falei, não continuo achando que não tinha trabalhos que. Eu precisava de oportunidade, mas né, precisava fazer trabalhos bons. Entendo o que você falou da parte financeira dos times que ele assumiu, mas né, é assim que se mostra. Né? Olha o time do Monte Azul, né, com um elenco muito barato, fazendo um bom campeonato. Então, assim, eu não acho que é uma contratação que, né, que fizesse sentido ali nessa análise de desempenho, mas fez sentido por outros motivos e deu certo, isso que importa no final das contas. Foi uma boa escolha do Fernando e do Xixi, como sempre, né? Falando de Fernando, cara, aproveitando, o Fernando também falou depois do jogo, e, cara, me chamou muita atenção a humildade dele de falar que a sorte voltou pro nosso lado, que a bola bateu na trave e entrou. Muito humilde o Fernando, a gente estava precisando disso, né, cara? A gente estava precisando de um presidente, não, o Fernando não é presidente no caso, mas é o responsável pelo futebol, né? Que terminasse o jogo e saudasse o resultado, dissesse que não, foi muito bom e tivesse aquela postura assim, né? Até porque, não assim, criticando diretamente né, o atual presidente, que antes tinha uma participação maior no futebol, mas assim, aquela briga com a torcida acabou, né, cara? Isso é muito bom, né? Antes parecia que ele tava brigando, né? O time perdia, a torcida criticava, depois o time vencia, e aí o presidente ia na rádio e né, dá a entender, né? Os entendidos do futebol, isso, aquilo, e agora não tem mais isso, né, cara? Acho que um presidente que depois de 3 vitórias. Presidente não, tá vendo? Tá tão na cabeça que. Mas o diretor, o gerente de futebol, né? Que vence 3 jogos seguidos, tem uma reviravolta no campeonato com uma escolha, com uma mudança acertada de técnico, e vem falar em sorte depois do jogo. Muito legal, eu acho que parece. Tem todos os traços de um novo São Bento mesmo, de fato, como vem muito sido falado por aí, né? Um novo São Bento. Bom, ainda aproveitando para só terminar sobre o jogo com o Votoporanguense, parabéns para a diretoria, promoção das mulheres que não pagaram ingresso pelo dia, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Promoção deu certo, público muito bom, 2.700 pessoas, a gente mais que dobrou o público da partida contra o Juventus. Horário bom, time embalado, torcida abraçou, espero que continue desse jeito. Foi muito legal. Tem gente criticando a arquibancada, inclusive o próprio Edson Vieira fez algumas críticas aí sobre o volume da arquibancada. Eu relativizo, acho que estava calor, estava difícil para os jogadores, estava difícil para a torcida também, viu? E acho que a torcida fez seu papel. Foi no estádio, cantou nos melhores momentos. E acho que se continuar assim já é um grande caminho, né? 2.700, um público bem relevante. Cara, vou fazer um giro da rodada aqui para falar dos jogos dessa 11ª rodada, né? Já faz tempo, mas ainda falando, né? São Caetano venceu o Atibaia 2-1. Mostra muito equilíbrio desse campeonato, né, cara? São Caetano que já vinha alguns jogos sem resultado bom, Atibaia, pelo contrário, fazendo bons resultados. E aí o São Caetano vai lá e vence o Atibaia, embola tudo de vez, né? Audax Portuguesa 0-0. Tivemos a vitória do RB Brasil contra o Monte Azul, né? O líder Monte Azul perdendo para o Red Bull em Campinas. Resultado também que embolou demais o campeonato, segurou o Monte Azul, o Red Bull deu uma acordada ali na zona de rebaixamento. O 15 vencendo a Portuguesa Santista no finalzinho, 1-0, né? Mais um jogo que embolou ali a briga pela liderança. O Juventus tomou uma balaiada do São Bento aqui, a gente pensou, nossa, será que eles vão se recuperar dessa, né? Eles não viram a cor da bola, 2 dias depois venceram a Penapolense em casa, né? O Juventus não conseguia vencer em casa, venceu 2-1 e se recuperou, tanto que voltou para o G8. Aí tivemos a vitória do São Bento, 3-2 contra o Votoporanguense, terceira vitória consecutiva no campeonato. O Sertãozinho, que não para de empatar, bateu a 7ª seguida, 0-0 com o São Bernardo. E o Rio Claro, que também gosta de um empate, empatou com o Taubaté em 1-1, dentro de casa, cara. Aí, para completar, teve ainda, né, o jogo de hoje, que foi um jogo que foi adiado por causa de chuva, não foi isso? Chuvas em Santos, os alagamentos em desmoronamentos Santos. que tiveram na Baixada. E aí, vitória da Portuguesa Santista, 3-1 contra o Red Bull Brasil.
Foi bom para segurar o RB lá embaixo, quietinho na dele, mas a Portuguesa Santista aí abriu mais um pontinho na liderança, né? Voltou assumiu a liderança, na verdade, que pertenceu ao Monte Azul nas últimas rodadas. Mas aí agora abrindo mais um ponto em cima do São Bento, tinha 4 pontos para o Monte Azul, tem 5 da Briosa, que é a nova líder. Bom, cara, falando agora sobre a sequência, né? São Bento perdeu o Rafinha por lesão, não deve jogar a próxima partida, joga em Penápolis, 10 horas da manhã de domingo. Finalmente o Edson tem uma semana inteira para trabalhar, né? Ele falava muito sobre isso, vai poder treinar, vai poder corrigir muita coisa. São Bento e Penapolense, jogo decisivo, né, cara? São Bento pode vencer, provavelmente entra no G8, deve até entrar com uma certa força se vencer essa partida. Mas se perder, acaba voltando a dar de cara com o fantasma do rebaixamento, já que a Penapolense está na zona de rebaixamento, tem 9 pontos, pode ir a 12, e esse resultado negativo pode mudar aí as pretensões do São Bento dentro do campeonato novamente, cara. O que você espera desse jogo aí? Já te convenceu esse São Bento? Você acha que vai continuar vencendo? É bom o resultado, o empate em Penápolis, cara? Antes de falar desse ponto, só deixa eu pontuar, você citou a torcida, realmente a torcida tá de parabéns, cantou, fez sua parte, alguns momentos realmente ficamos, isso me incluo porque eu estava na arquibancada, ficamos um pouco quietos, mas eu acho que a torcida vem recuperando a confiança no time, e aos poucos a sintonia entre arquibancada e campo vai sendo religada, né, aquela ligação que tínhamos, que acabou sendo perdida por diversos fatores, a falta de entrega dos times anteriores, o mau começo desse ano. Eu queria fazer uma crítica bem pontual, né? Tudo que a gente fala em público a gente pode ser mal interpretado. Espero que eu não seja mal interpretado, mas minha crítica é diretamente àqueles, entre aspas, torcedores que vão ao estádio única e exclusivamente para xingar o seu próprio time. Eu não consigo entender isso, cara. Pra mim, isso não é torcedor. É um cara que vai com o time ganhando. Seu time tá ganhando de 3-1. Seu time tá embalando. 3 vitórias seguidas. E você vai. Se você não quer apoiar, fica quieto. Vai na cadeira, fica quietinho. Mas xingar o próprio time, eu acho que sempre que a gente fala de torcida, acho que a grande referência no futebol nacional e até internacional é o Corinthians, né? E se você for. Porque pra mim, um cara que vai xingar o tempo todo, ele não é santista. Ele é no máximo simpatizante e ele torce pra algum outro time. Não que isso seja ruim, né? Cada um tem seu tipo de torcida, tem torcedores que torcem pro São Bento e para um time da capital. E isso é plenamente compreensível dentro do cenário em que vivemos. Só que se esse cara que vai xingar o jogo inteiro fizer isso no estádio do time da capital dele, esse cara vai sofrer represália. Esse cara vai ser tirado do local onde ele está, esse cara vai ser agredido, porque a gente sabe que na capital não funciona assim. Na capital, se você está ali no estádio, você está ali para apoiar o seu time. Você não tem que ficar xingando os jogadores. Protesto é válido, se você está descontente, você tem um momento para isso. Vai após o jogo no vestiário, vai durante a semana no treinamento. Então, essas pessoas desagradáveis que estão ali para descontar toda a sua frustração que tem durante a semana, que tem no mundo, vai ali descontar na partida de futebol. Mas fora isso, a torcida está de parabéns. Se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto maior público do campeonato. E com a melhora do time, temos tudo para melhorar ainda mais o público. Já somos a terceira maior média. E quem sabe aí possamos chegar no topo como o time que leva mais torcedores ao estádio nessa Série A2. Voltando ao ponto que você estava falando, quanto ao jogo contra o Penapolense, é um jogo que vai definir nossa situação no campeonato. Para mim é um dos jogos mais importantes do campeonato, porque se a gente perder, a gente fica a 3 pontos do Penapolense que está no Z2. E se a gente ganhar, a gente entra no G8. Então, é uma partida dificílima, o time deles está desesperado, precisa da vitória, jogando em casa, diante do seu torcedor. Então, não vai ser uma partida fácil, em que pese eles estarem embaixo da tabela, eles precisam da vitória. Por outro lado, Edson Vieira tem sua primeira semana completa de trabalho, e isso é bom. Ele já falou que não havia tido tempo para treinar a parte defensiva da equipe, até por isso as falhas. Não tinha tido uma semana cheia para conseguir colocar o seu método de jogo, os seus pensamentos em ação, né? Então, é um jogo de extrema importância em Penápolis. Parabenizar a Sangue Azul também, que está fazendo a caravana para Penápolis. É importante a torcida estar nesse momento, é uma viagem longa.
é um jogo distante daqui de Sorocaba, e eu acho que isso é importante até para retomar aquela sintonia que a gente falava entre time e torcida, né? Eu acho que os jogadores entrando em campo em um lugar que eles sabem que é longe, é um lugar de difícil acesso, e entram em campo e olham ali a torcida na arquibancada, é outra coisa, eles percebem a responsabilidade, eles veem que não estão jogando em um time empresa, um time que não tem torcida, um time que não tem representatividade. Então eu acho que o Edson Vieira tendo uma semana inteira para trabalhar, a torcida fazendo caravana, os jogadores jogando com raça, com dedicação, eu acho que é a receita para a gente conseguir terminar o campeonato de uma forma bem legal. Cara, eu acho que o torcedor do São Bento vai me desculpar, eu sei que o pessoal me acusa de pessimismo demais, mas não é. Eu acho esse jogo perigoso de novo, cara. Eu acho muito perigoso, porque o time do Penapolense vai jogar a vida nessa partida, dentro de casa. Falta 4 jogos para acabar o campeonato. É um dos últimos jogos deles em casa. É justamente um adversário que está se desgarrando aí da zona de rebaixamento, que eles podem puxar de volta. Então, assim, cara, o São Bento não vai ter vida fácil lá em Penápolis, vai ser um jogo muito difícil. Esse jogo às 10 da manhã de novo, né? E ainda por cima em Penápolis, o lado oeste do estado, a gente sabe o quanto faz calor. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. Eu acho que, claro, a gente quer sempre vencer, o São Bento venceu 3 vezes seguidas, mas eu não acho mau o resultado do empate em Penápolis, né? Acho que é um resultado muito bom. Claro, se for possível vencer esse jogo, seria genial, né? Desse novo São Bento, a gente sempre espera o melhor. Depois teremos o Atibaia aqui no SIC, né? Então seria interessantíssimo vencer esse jogo para de repente chamar uma 5ª vitória consecutiva contra o Atibaia, que eu acho que o São Bento é totalmente favorito daí, né, nesse jogo, né? Então, jogo difícil, gente, mas é outra partida muito complicada. A gente tem esse fator positivo do Edson Vieira ter a semana para trabalhar, que vai ser muito legal. Para descansar, ele falou sobre descansar, sobre condicionar alguns jogadores, que está sendo preciso fazer isso daí. E eu acho que também é hora de a gente entender, ter paciência caso de repente o futebol apresentado não seja o melhor e o resultado que venha também não seja o melhor. Mas vamos todos torcer sempre pelo melhor. Concordo com você sobre a torcida aí. Tá indo ali, né? Pelo que eu vi, a caravana tá esgotada, né? Não sei se é um ônibus que tá indo, então são 50 torcedores do São Bento a 420 quilômetros de distância. Muito interessante. Como você falou aí, né? O Red Bull não leva isso de repente em casa, né? E ele está levando isso a quase 500 quilômetros de distância, né? Então vai ser bem interessante. Estamos com a receita do sucesso, né? Embalado, confiante, torcida jogando junto com o time. Agora é converter isso, né, em mais um bom resultado. E eu torço por isso. Como eu falei, para mim, bom resultado aí, empate ou vitória contra a Penapolense, né? Acho que é isso, cara. Bom, encerrar o programa, cara. Mais uma vez, ratificando para o ouvinte, vamos estar procurando uma estrutura física, isso é muito em breve. E sendo um pouco mais pontual com os programas, a gente pede desculpa pelos problemas com o programa. Quero agradecer, cara, mandar um abraço pro Cássio Mouron e pro Matheus Bismara. Deram falta do podcast, cobraram a gente aí e deram uma força aí pros próximos episódios que a gente pretende estar fazendo aí com esse novo formato de vídeo, no mesmo local, os dois, né? Então, mandar um abraço para eles, agradecer a audiência e o apoio. E bom, cara, esperamos, né, trazer um produto de mais qualidade para vocês aí nos próximos episódios e principalmente mais pontual, né? Muito obrigado pela audiência de todos. Boa noite a todos e boa noite para você também, Eury. É isso aí, boa noite, Michael. Agradecer e pedir desculpa para o nosso amigo ouvinte que está sempre com a gente. Acho que às vezes nós crescemos mais rápido do que esperávamos, né? Mas já estamos aí trabalhando para suprir todos os problemas que vimos tendo nesse início. Então acho que é isso. Muito obrigado à audiência de todos e até o próximo programa aí, após quem sabe, e assim torcemos, a vitória em Penápolis.